eu quero falar hoje um pouquinho sobre tudo o que vem antes de fato e um pouquinho da técnica que é utilizado para fazer os macarrons e também da matéria-prima, tá bom? Eu tenho uma forma diferente de ver, de fazer, de entender todo o processo de execução dos macarrons. Embora eu não tenha, não tenha feito nenhuma graduação da confeitaria, eu me especializei em confeccionar, em estudar e entender os macarrons. Então, eu trabalho só com merengue italiano, embora tenha 3 técnicas para fazê-lo. Eu trabalho com o merengue italiano, né? Tem o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. Mas eu aprendi em todos os cursos especializados que eu fiz, eu aprendi a técnica do merengue italiano, então eu me especializei na técnica do merengue italiano. E ao contrário do que vocês pensam, meus macarrons não eram como eles são hoje. Eu não tinha a performance que eu tenho hoje. Todos os problemas, todas as perdas que vocês imaginarem, que vocês passam, que vocês já passaram, eu também passei. Mas antes de desistir, de continuar produzindo, confeccionando os macarrons, eu comecei a estudá-los porque eu queria entender por que eu perdia, por que não davam certo, por que no mesmo dia a mesma receita executada 3 vezes, uma dava certo, ou 2 davam certo e uma dava errada, ou tudo dava errado, usando a mesma matéria-prima, usando a mesma técnica, usando os mesmos utensílios adequados, usando o forno adequadíssimo, dava tudo errado. Porque quando eu comecei a fazer macarrons, quando eu quis aprender a fazer macarrons, é porque eu queria ter uma renda, eu queria realmente conseguir fazê-los para comercializá-los. Então eu não aprendi a fazer macarrons, eu não fiz 3 cursos especializados para fazer para minha família, para os meus sobrinhos, para o meu marido que ama. Eu aprendi a fazer macarrons porque realmente eu queria ter uma renda com esses docinhos. Então, mesmo fazendo os cursos que eu fiz, cursos caros, eu continuava perdendo. Então, antes de desistir deles de vez, eu comecei a estudá-los. Então, hoje eu tenho, e foi assim que eu cheguei eu desenvolvi, eu fui a minha própria cobaia, eu fui o meu próprio estudo de caso, com todas as perdas, com todas as dificuldades, com todas as frustrações e com muito investimento feito em matéria-prima, em buscar conhecimento, eu desenvolvi uma metodologia, uma técnica de ensino e de aprendizado para que eu não perdesse mais nenhuma receita, e quando acontecesse algum problema, ou quando acontece algum problema, eu sei por quê, eu sei onde eu errei, por que eu errei e o que eu tenho que fazer para minimizar todas as minhas chances de erro. E, portanto, hoje eu tenho 100% de aproveitamento na minha receita, porque eu entendo hoje que tudo que vem antes da receita é tão importante quanto a receita, e é o que eu sempre falo, justamente por causa disso. Então, por que muitas vezes, por que surgem muitos problemas? Por que um macarrão ele sai côncavo? Por que um macarrão racha?
dentro do forno. Por que os macarrões saem tortos? A maioria das pessoas, se não todos, atribuem todos esses problemas ao forno. E eu não atribuo esses problemas ao forno. Tem certos problemas que ocorrem que é sim devido a um forno inadequado, e aí sim tem-se um problema pontual, né? Um forno convencional, um forno analógico, elétrico analógico e um forno digital elétrico tem performance diferente, tem resultados diferentes. Então, o forno sim pode causar vários problemas, mas 99% dos problemas que ocorrem numa receita de macarrão é tudo que vem antes do forno. É tudo que vem antes da receita, tá? Então, eu quero falar sobre isso hoje, porque muitas pessoas atribuem vários problemas ao forno e não é, tá? Eu nunca atribuo, muito difícil eu atribuir todos esses problemas, macarrão moles, macarrões com casquinhas finas e quebradiças, macarrões ocos, macarrões que racham, macarrões que saem tortos, eu não atribuo ao forno, tá? Eu tenho uma forma diferente de ver e entender sobre todo o comportamento dos macarrões. Eu faço macarrões há 6 anos, mas há 5 anos eu estudo todo o processo de execução dos macarrões. Por isso mesmo que eu nunca atribuo esses tipos de problemas ao forno, tá? Ter equipamentos, utensílios adequados para quem quer fazer macarrões profissionalmente tem que ter sim, tá? Se você está pensando em trabalhar profissionalmente e comercializar os macarrões, se você não tem o forno adequado, infelizmente você não vai conseguir solucionar nenhum problema que forem surgindo. Porque o forno convencional, ele é possível fazer macarrões no forno convencional, é possível, mas é impossível solucionar os problemas que vão surgindo depois que você aprende a trabalhar nele. É impossível, na minha visão, é impossível solucionar os problemas que vão surgindo, porque tudo que acontece antes de entrar no forno é que vai fazer a diferença, tá? Quando os macarrões entram, é o último lugar que você vai pôr os macarrões, é no forno. Então, tudo que acontecer lá dentro é porque teve problema na execução antes de você colocá-los no forno para finalizá-los. E tudo que vem antes do preparo da receita também vai contribuir para que você tenha bons resultados ou péssimos resultados, tá? Então, dar importância a tudo isso vai fazer muita diferença quando você colocar os seus macarrões lá no forno para um resultado muito bom, um resultado muito ruim. Então, você tem uma receita e as minhas lives são todas baseadas na técnica do merengue italiano, no qual eu sou especialista e eu estudo os macarrões com a técnica do merengue italiano. E também assados finalizados em fornos elétrico digital ou fornos elétricos analógicos. Aqui eu não tenho dica nenhuma para quem faz macarrões em forno convencional, até porque eu não trabalho com forno convencional, nunca trabalhei com forno convencional. Mas a dica que eu tenho para quem faz macarrões no forno convencional, tradicional, caseiro, que quer se especializar e quer comercializar, quer ter uma renda fazendo macarrões, é comprar um forno adequado, tá bom? Essa é a minha grande dica para quem trabalha com forno caseiro e quer comercializar os macarrões, é adquirir um forno
adequado, tá bom? Então, você tem uma receita. E uma receita tem-se disponível, né? Muitas receitas gratuitamente, mas tem muitas receitas com a técnica do merengue italiano, mas cada receita tem proporções diferentes, cada receita tem uma técnica de finalização, de assar os macarrons, mas as dicas, todas esse conhecimento que eu compartilho com vocês independe da receita, tá? Eu sempre falo que uma receita é só uma receita, seja a minha, seja a que você tem, seja da lá do Rei, seja você pode ter uma receita do Pierre Hermé, que essas receitas são só uma receita se você não tem técnica, se você tem conhecimento da técnica, mas você não sabe executá-la, se você não conhece a sua massa, se você não tem o cuidado com os seus utensílios e os seus materiais. Então, uma receita é só uma receita se você não tem esse conhecimento. Tudo em cima da minha visão, do meu conhecimento, da minha técnica, tá bom? E tudo que eu falo nas minhas lives é de conhecimento, da minha prática, dos meus estudos e do que eu vivenciei, tá bom? Então não é nada que eu peguei na internet, que eu peguei a dica, que eu vi alguém fazendo, que o chefe fez isso. Não, tá? É baseado tudo em cima de experiências práticas, e é isso que eu compartilho com vocês. Inclusive, semana passada eu era aluna, tá? Eu estava participando de uma aula de macarrons. Então, eu sempre acho que a gente tem muito a aprender sobre os macarrons. E eu, semana passada, vocês acreditem ou não, eu era aluna. Então, eu fiz um curso de macarrons. Então, a gente sempre tem o que aprender. Então, e eu reforço sempre tudo que eu falo aqui, que a gente tem que sempre estar aberto a conhecer o diferente, a entender de forma diferente, sair do tradicional às vezes, deixar de lado certas práticas, porque tem coisas que não faz sentido nenhum você fazer. Então, eu vou voltar lá pro começo. Então, quando você tem uma receita e você de merengue italiano, deve se preparar todo o material que você vai usar. Por exemplo, eu não uso tapete de silicone na minha produção. Eu só uso folhas, né, tapetes de teflons, seja o preto ou seja o prata. Então, isso na minha produção faz toda a diferença. Mas esse é o que eu faço. Não quer dizer que isso é o que tem que ser, tá? Porque na minha opinião tem o que dá certo e o que dá errado. Então, para mim, na minha produção, deu muito errado eu usar o tapete de silicone. Eu aprendi, o primeiro curso que eu fiz, eu aprendi fazer com tapete de silicone, porque o chefe fazia com tapete de silicone. Mas deu muito errado para mim. Então, a primeira coisa que eu tirei da minha prática, da minha execução, da minha produção, foi o tapete de silicone. Então, você tem que ter esse cuidado com a folha de teflon. Porque uma folha de teflon, quando você usa hoje, faz a higienização e você usa amanhã, ou você usou de manhã, fez a higienização e vai usá-lo à tarde ou à noite, ele vai estar seco. A olho nu, ele está seco, né? Você toca, ele está seco. Mas um teflon úmido e que a gente não vê a olho nu e nem ao tato, ele causa muito problema lá no forno também. Então, a prática de passar, por exemplo, limão, vinagre, álcool nos utensílios e nos materiais, isso tudo contribui, até mesmo
resquícios de detergente, pode ser tudo isso, todos esses produtos que as pessoas têm o hábito de usar nos utensílios e nos materiais, ele contribui para que você tenha problemas. Ao contrário do que muitas pessoas falam, fazer essa prática de uso desses produtos, que a finalidade é minimizar ou tirar o excesso de oleosidade ou de não sei o que lá do material, isso contribui muito para que aconteça algum tipo de problema. E eu não faço uso dessa prática. E eu acho que não tem necessidade nenhuma, porque a partir do momento que você fez uma higienização perfeita, com detergente, uma esponja macia, tirou todo o excesso de resíduos que ficou lá do macarrão, e a gordura que fica da farinha de amêndoa nos teflons, e enxaguar muito bem, não tem necessidade nenhuma de fazer essa prática, o uso desses produtos. Então é um dos problemas que pode acontecer, de você ter um macarrão côncavo, de ter um macarrão mole, sabe, aquele macarrão mole que você pode colocar 30 minutos a 120 graus e mesmo assim ele vai continuar mole. Pode ser uma das causas, tá? Mas isso não quer dizer que é uma causa única. Eu estou dando um exemplo do que pode acontecer quando se faz o uso desse tipo de produto abrasivo nos teflons, tá bom? Então, ter esse cuidado antes é importante. Quando você vai preparar a manga de confeiteiro com bico, também se certificar que o bico perlê que você vai usar, eles estejam também sem nenhum amassado, que eles estejam íntegros, porque também vai fazer diferença quando você for pingar, tá? Esses são os tipos de procedimentos que eu falo, que vem antes da receita, que é importante. E quando você vai, de fato, para a receita, e fazer o preparo também da farinha de amêndoa antes, né? Porque a farinha de amêndoa é o ingrediente principal do macarrão, né? Porque se não tem a farinha de amêndoa na receita, você vai ter um biscoitinho lá de suspiro, de merengue, né? Então, a farinha de amêndoa é muito importante, porque ela é o principal ingrediente do macarrão. E no Brasil, nós não temos uma produção, o cultivo, né, a produção de farinha de amêndoa. As farinhas de amêndoas, elas são todas importadas, as que a gente usa, que vem para o Brasil, elas são importadas. O maior produtor de amêndoa é nos Estados Unidos, mas, então, tem muitas farinhas de amêndoas que vêm dos Estados Unidos, vêm da Espanha, vêm do Chile, Uruguai, do Irã. Então, tem muitas farinhas, então tem muitas qualidades também. E a farinha, ela também, dependendo da qualidade da farinha, a gente tem muito problema na finalização dos macarrões, porque dependendo da qualidade, e essa qualidade não tem como... Quando a gente vai comprar uma farinha de amêndoa, a gente tem referências, né? A farinha de amêndoa, a gente tem referências para trabalhar com ela, quais são essas referências? Ela tem que estar fininha, sequinha, soltinha. Então, essas são as referências que a gente tem para comprar a farinha de amêndoa. Então, quando ela não está com essas referências, quando ela está muito grossa, quando ela tem um aroma muito forte também,
Eu percebo muito quando a farinha ela tem um aroma muito forte, geralmente ela não é muito boa. Então, a farinha que ela é muito grossa, ela tende a ser mais oleosa também. Então, não tem como a gente saber quando a farinha vai te dar 100% de resultado. A gente não tem como detectar na hora da compra se essa farinha ela vai dar 100% de resultado. Por quê? Porque a olho nu não tem como, porque assim como tem uma farinha que é boa, que tem todas essas referências, que ela é soltinha, que ela é sequinha, que ela não tá com uma cor escura, não quer dizer que ela é perfeita. Porque essa mesma farinha que tem todas essas referências de qualidade, ela também pode ser uma péssima farinha por causa da qualidade, que não é perceptível a olho nu e nem ao tato, porque às vezes a gente toca na farinha e ela está sequinha, ela está fininha, ela está linda, cheirosa, perfeita. Mas na hora de trabalhar com ela e fazer os macarrons, ela pode causar muitos problemas no forno. Então a farinha, ela também é uma das causadoras dos problemas quando acontecem. Mas, como a gente não sabe se essa farinha vai ser boa, ela não é perceptível a olho nu, não tem como, a gente só vai saber que vai dar ruim, que vai ser muito péssimo quando todos os problemas acontecem lá no forno. Então, se você tem uma farinha que ela tá fininha, que ela tá sequinha, é óbvio que não precisa levá-la, porque não é obrigatório você fazer uma pré-secagem se essa farinha ela está com todas essas características. Mas se você tem uma farinha que está grossa, que é grossa, o que você pode fazer? Você pode fazer, vamos supor que você tem 1 quilo de farinha grossa. Você pode peneirar essa farinha, fazer uma peneirá-la. O que sobra dentro da sua peneira é que você leva para processar, porque a gente precisa aproveitar a farinha. Você fazendo esse processo de processamento dessa farinha que ficou na peneira, porque ela é grossa, você vai ver que você não tem necessidade de processar aquela que é fina. Você só vai processar aquela que é grossa. E aí tem-se um aproveitamento muito melhor da farinha. Então, mas essa farinha ela tá grossa. E você peneirou, tudo bem, tá fininha, e você levou a que tá grossa para processar. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma pré-secagem dessa farinha. Porque se ela está grossa, consequentemente ela está úmida ou oleosa. Então, aí sim faz todo esse processo de pré-secagem, porque uma farinha que está úmida, uma farinha que é grossa, está úmida e oleosa, ela tende a dar muitos problemas também numa receita. Mas processar a farinha não é obrigatório, a não ser que ela esteja grossa, como estou falando agora. Mas você não precisa abrir um saco, colocar lá no processador e processar todo 1 quilo de farinha. Porque você pode fazer esse processo de seleção, peneirando a farinha, separando essa farinha que caiu, porque ela está fina, e processar o resto, que ficou grossa na peneira, tá? Então aproveita-se, pode ter uma qualidade muito melhor do que você levar 1 quilo de farinha para processar, por exemplo. Feito esse processamento, aí sim, você leva para secar. Eu seco quando há necessidade de secar a farinha, eu seco no meu forno caseiro, na temperatura mais baixa do meu forno, que é 180, tá marcado 160, 180, então eu coloco lá no 160. Então, eu faço um pré-aquecimento de uns 10 minutos, coloco a minha farinha para secar por 6 a 10 minutos, dependendo da umidade que ela tem, e coloco para secar e faço uso depois. Então, todo esse cuidado é importante para que tenha-se
bom resultado. Então, feito todo esse processo, a gente entendendo que não é simplesmente você pegar, comprar os ingredientes, todos os ingredientes e colocar a mão na massa, executar, é que vai ter resultado. Não. Tem um pré-preparo, tem um preparo de todo o processo que vem antes da receita. E aí sim, você vai partir para execução da receita. Então, quando você sabe que o macarrão feito com método italiano, você precisa fazer uma calda de açúcar. Então, essa calda de açúcar, para você executá-la, você tem que ter obrigatoriamente um termômetro para medir a temperatura da calda, que ela tem uma temperatura exata, que se você não tiver um termômetro bom, muito bom, confiável, começa ali os problemas, vários problemas que você pode ter. Quando o seu macarrão racha lá no forno, quando o seu macarrão sai com a casquinha fina e quebradiça, pode estar lá. Dentro dessa calda, dentro desse preparo, dessa técnica de preparo da calda, tem vários problemas que pode acontecer ali quando você não tem nada adequado. Então, se você não tem o termômetro, é obrigatório, e se ele não for um termômetro bom e confiável, você nunca você vai saber se a sua calda estava perfeita. E nem que atingiu a temperatura que tem que atingir. Vamos supor que você tem uma panela adequada, mas você não tem um termômetro adequado, também pode ter problema. Então, se você tem a panela adequada e você tem um termômetro adequado, mas você não faz o uso de uma chama no seu fogão adequado, você também vai ter problema. Então, por que fala que o macarrão é temperamental? Ele não é um doce temperamental porque ele é difícil. É porque não fazem o uso adequado dos utensílios, da matéria-prima e nem da técnica. Por isso. Então, fica difícil quando você não tem nada adequado. Ou, eu sempre falo que fazer macarrão é uma engrenagem. E uma coisa nessa engrenagem que não funciona direito, todo o processo vai por água abaixo. Então não é uma coisa só, você não pode se especializar, por exemplo, só em macarronagem. Você não tem que saber só o que é macarronagem e fazer o processo da macarronagem. Tem que saber tudo, tem que saber o que vem antes, o que vem depois, o que é durante e trabalhar com um forno adequado. Então lá na calda, quando tem vários problemas. Se você não faz adequadamente essa calda da técnica do merengue italiano, muitos problemas vão começar ali. E aí você precisa fazer um merengue perfeito também, porque é técnica, é uma sequência da técnica. Quando vai pro processo lá do merengue, o merengue é a base do macarrão feito no método italiano. Se você não tem uma batedeira, por exemplo, adequada, e adequada que eu digo, uma planetária, né? Não fazer o uso da hand mix, por exemplo. A hand mix é aquela batedeira de mão que ela é portátil, né? Ela é pequena, ela tem duas, e ela não é planetária, ela tem duas pazinhas que elas são fixas. E ela é própria para bater cremes, fazer outros preparos, que não é o macarrão. Então, quando você tem uma batedeira que é planetária, mas ela não, por exemplo, não alcança uma pequena quantidade ou não alcança o seu merengue, a sua clara lá embaixo, e aí você não consegue batê-la de forma que ela fique adequada para receber aquela calda. E ela o adequado que eu falo
é que essa clara, ela tem que estar com uma consistência em neve, não firme, não flocada. Ela não pode estar flocada, mas ela tem que estar firme, porque ela não pode estar líquida e nem molenga. Então, ela tem que estar em ponto de neve, mas não dura, flocada. E aí, a sua calda, ela entra ali. Se a sua calda já vem errada, e aí junta que a sua batedeira não bateu adequadamente essa clara, e você não sabe. Vamos supor que você não sabe porque você tem uma receita, mas você não aprendeu a técnica. Então, o que acontece ali? Você vai bater, vai achar que tá legal, que é aquilo mesmo, vai continuar o processo. E aí, o que acontece? Vários problemas vão surgir, vamos supor que vocês já sabe executar perfeitamente a macarronagem. E você vai falar, mas eu fiz a macarronagem perfeita. A massa, ela caiu fluida. Ela estava linda, brilhante, fluida. Mas o problema não começou ali na macarronagem. E nem foi lá do forno. Ela já começou na calda, na sua panela inadequada, no seu termômetro inadequado, ou na sua clara mole, ou na sua clara dura. Então, por isso que eu falo que é uma engrenagem, porque se o seu teflon tá úmido e você pinga sua massa nesse teflon úmido, que esse preparo é antes, você vai ter macarrão côncavo, você vai ter macarrão mole, você vai ter macarrão com a casquinha fina. E se você tá tudo certo, o que vem antes tá tudo certo, mas você tem um merengue que tá inadequado, também vai ter problema. Por isso que eu falo, é uma engrenagem. E quando você não entende todo esse processo, se você não tem consciência da importância desse processo, muitos problemas vão surgir e você não vai saber nunca onde você errou. Às vezes, o processo errado, todo errado, começa lá na tua balança também. Sabe aquela balança branca, toda de plástico, que eu usei no começo e que ela era um dos motivos pelo qual meus macarrões saíam todos errados? Se você faz uso, presta atenção, porque ela pode ser um dos motivos pelo qual seus macarrões saem com problema, tá? Então, tem que ter esse entendimento, é importante, toda a técnica. Se eu não conseguir falar hoje tudo, porque eu tô no processo ainda, nem cheguei na macarronagem ainda, se eu não conseguir terminar, semana que vem sábado que vem eu continuo falando. Eu vou ver se eu consigo terminar esse processo. Então, se você não tem uma batedeira adequada, mesmo que você tenha uma batedeira adequada, mas você não conhece esse processo, se você não sabe a importância de todo o processo e equipamento que tem que ser usado, muitos problemas acontecerão e provavelmente por não ter esse conhecimento e nem essa consciência de que precisa ter, você não vai saber onde você está errando. E quando isso acontece, vem muitas perdas, porque até lá você já investiu muito em matéria-prima, e a matéria-prima do macarrão ele não é barato, e você já investiu muito tempo, né, o seu tempo fazendo isso. E eu tenho um conceito muito diferente do que as pessoas falam, que você tem que aprender com tudo que você tenha em casa primeiro, para depois investir. E eu penso justamente o contrário. Eu acho que quem quer fazer macarrons, quem quer aprender para comercializar e para ter renda, tem que investir sim antes. Porque quando você aprende, você vai para um curso com tudo adequado, minimiza-se todas as chances de erros. E quando você vai para um curso, vai aprender a fazer macarrons com tudo inadequado, e você pensa que você tem que aprender com tudo que você tem em casa, lá no forno convencional, os problemas vão surgir, você não vai conseguir solucionar, e aí você já investiu energia, muito tempo, porque tempo conta também, né? O tempo que você está disponível lá, praticando, conta muito. Então eu penso exatamente o contrário. Eu acho que tem que investir sim em equipamento, utensílios, matéria-prima, tudo adequado e aprender adequadamente. Porque esse processo você aprende adequadamente
em menos tempo. Você não vai ficar um ano tentando fazer. Você vai aprender em menos tempo e adequadamente. Porque gasta-se muito tempo investido e não é só em dinheiro, é o tempo, né? É a sua disposição de estar lá tentando fazer. E quando você não sabe, não tem consciência de que é necessário isso para aprender, fica mais difícil. E aí vem as frustrações, as decepções, a tristeza, a raiva, tudo junto e misturado. Porque só vai dando errado. E você já investiu tudo que você tinha que investir e não conseguiu fazer nenhuma fornada, não saiu com 100% de aproveitamento. É muito frustrante isso. Por isso que eu falo, aprenda da forma adequada e eu tenho falado também que o verbo praticar macarrons também está banalizado. Eu não acho que você tem que pegar tudo, fazer tudo que você, conforme você tem na sua casa, você não tem que investir em nada e você tem que praticar. Praticar para acertar. Se você está fazendo errado, você não vai acertar nunca. Então, está muito banalizado esse verbo no caso dos macarrons. E eu acho que você tem que aprender da forma correta, com tudo correto. E aí sim praticar. Praticar para se aperfeiçoar, praticar para não errar. Porque quando você vai... Se você pratica uma coisa que você nem sabe, como que você vai praticar como? Você vai praticar o quê? Vai praticar errado. Você vai enxugar gelo, você vai ficar patinando no mesmo lugar, não vai sair, não vai evoluir. Então eu tenho um conceito muito diferente e eu acho que o caminho é bem mais curto quando você aprende conhecimento. O macarrão, ele é muito técnico. Então, se você não sabe, uma receita é só uma receita, né? Ingredientes, modo de preparo, só isso. Mas a partir do momento que você... E é muito técnico, né? Para fazer o macarrons. Né? Você tem que saber a panela adequada que você tem que usar para fazer a calda. Que equipamento, que termômetro adequado vai te dar resultado. O que é macarronagem? Macarronagem é você pegar e misturar a farinha de amêndoa, o TPT, que é a farinha de amêndoa com açúcar de confeiteria clara, com o merengue. Então você mistura. Aí a hora que cai em fita, tá no ponto. Só que não é assim. Você tem que saber o que acontece ali, né? Você tem que saber que aquela massa, ela tem que estar homogeneizada. Não pode ter parte mole nem parte dura lá dentro. Tem que estar uma coisa só, tem que estar uma massa fluida, uma massa que não pode estar pesada. Então tem que ter esse conhecimento. E aí sim, praticar a macarronagem para você não errar, para não sair macarrões tortos, para não sair macarrões rachados lá de dentro do forno. Eu consegui falar rapidamente aqui, finalizei, mas eu volto a semana que vem. Se vocês tiverem, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou deixar, eu vou tirar o print dessa live, vou deixar lá no meu feed. Vocês coloquem todas as suas dúvidas lá, podem perguntar lá e eu vou responder no sábado na live para vocês, tá bom? Então, quem quer fazer macarrons, tenha tudo adequado e aí vocês vão saber o que é ter 100% de aproveitamento numa receita. E quando vocês errarem, vocês vão saber por que vocês erraram, onde vocês erraram, o que vocês precisam fazer para não cometer mais aquele erro. Então, quando você tem tudo isso, essa base tem que ter, eu sempre falo que tem que ter essa base de conhecimento, porque até mesmo eu fiz um curso semana passada, porque eu quero aprender mais, eu quero entender mais. É importante isso, tá? Eu dou muita importância para isso. Para mim, a base do conhecimento sólido é para sempre.
E aí, esteja onde você estiver, lá em Manaus, que é úmido, lá em Mato Grosso, que é calor, lá no Japão, que neva, vocês vão fazer macarrons. Então, eu gostaria que você abrisse mais a cabeça e entendesse e dá importância, porque é muito importante isso, tá bom?